Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, cara, hoje dia de decisão, hoje tem o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Então tem lá São Paulo e Corinthians, tem Flamengo e Grêmio. O Corinthians tem uma vantagem sobre o São Paulo, o Flamengo tem uma vantagem sobre o Grêmio. Então hoje é um dia de muitas possibilidades e dia também de descobrirmos quem serão os finalistas da Copa do Brasil 2023. Então hoje uma noite de muito futebol para quem gosta aí de assistir jogos decisivos e jogos de extrema qualidade, tá bom? Bem, pessoal, vamos comentar aqui alguns acontecimentos aí do mundo do futebol, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Eu já peço também a sua colaboração e a sua participação aqui no nosso debate de hoje e agradeço por você estar aqui mais uma vez. Então, primeira coisa que eu quero comentar com vocês é a respeito do Endrick. Vamos trazer dois assuntos, duas pautas aqui. Primeira coisa é em relação à questão do Endrick, porque é o seguinte: o Endrick, cada vez mais, ele tem se tornado manchete nos jornais da Europa, principalmente lá no AS, que é um jornal da Espanha. Isso porque futuramente o atleta ele já tem um vínculo com o Real Madrid e futuramente vai ser um novo reforço da equipe. Então é natural que os europeus, que os torcedores do Real Madrid fiquem de olho nessa joia aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil ele não tem se destacado muito. E isso tem virado destaque lá fora, justamente por matérias como essa. Então vamos dar uma olhadinha aqui no que estão falando e repercutindo a respeito do Endrick. Desaparecido. O jornal espanhol enfatiza seca agravada de Endrick no Palmeiras. A imprensa espanhola, de olho no jovem, após a sua confirmação de transferência ao Real Madrid quando completar os 18 anos, voltou seus olhos à situação atual do atacante do Palmeiras. Uma manchete no jornal AS destacou que Endrick agravou a sua seca. A publicação enfatizou o jejum de gols do centroavante, que não marca há 10 jogos, e também o colocou como desaparecido, e também como mal teve contato com a bola. Foram termos utilizados para descrever a atuação da joia contra os times, na competição. Abre aspas, Endrick entrou em campo junto com outra grande promessa do time, o Luiz Guilherme. Embora o companheiro de equipe tenha conseguido gerar perigo com suas jogadas no setor direto de ataque, Endrick correu para a defesa e mal somou 2 toques na bola durante a partida. Ficou sem finalizar ou mesmo sem tentar alguma aproximação ou vislumbrar algum perigo. Também não conseguiu aproveitar quando reforços como o argentino Lopes entrou para formar dupla com ele na área. Então, assim, eles repercutiram principalmente o jogo do Endrick agora contra o Cruzeiro, que o Flaco Lopes entra ao final do jogo, inclusive colabora para a vitória do Palmeiras. Essa repercussão aqui, ela dividiu a opinião de palmeirenses. Alguns palmeirenses falaram que a culpa é do Abel por não trazer rodagem, minutagem ao jogador. Outros responsabilizaram diretamente ali o jogador pelo seu péssimo empenho. Afinal, se o jogador não mostra vontade, não mostra afinco, não mostra conversão, não tem também por que o técnico ficar insistindo naquela peça. A questão é a seguinte, mano, o Endrick, ele realmente gerou muita expectativa em todo mundo, gerou muita expectativa na torcida do Palmeiras, foi vendido para o Real Madrid, só que, cara, ele não se adaptou. Talvez em algum momento ele vai se adaptar, mas no momento ele não se adaptou. Eu não julgo o Abel de deixar o jogador fora, porque o Palmeiras hoje vive um momento da temporada que não pode se dar ao prazer e ao luxo de ficar colocando peças complementares, jogadores reservas e ficar arriscando. Afinal, estamos numa eliminatória de Libertadores, fomos desclassificados da Copa do Brasil e no momento no Brasileirão precisamos focar no G4 porque o Botafogo abriu ali uma margem de distância muito grande. Então eu não julgo o Abel nesse momento. Se o time tivesse em outras condições, com classificações bem encaminhadas na Copa do Brasil, com a classificação também na Libertadores e também numa posição mais próxima e mais confortável na competição do Brasileirão, eu ficaria mais tranquilo. Mas agora a nossa chance de estar na Libertadores do ano que vem é vencendo essa Libertadores ou pelo menos ficando no G4. E o primeiro colocado já tá muito distante do Palmeiras e tá todo mundo ali, Flamengo, Grêmio, tá todo mundo na cola do Palmeiras. Então a gente não tá num momento de ficar oxigenando o elenco.
tem que realmente colocar a equipe principal e focar para ter uma melhor performance possível. Então, eu não julgo o Abel nessa questão, tá? Coloca na opinião aí o que você acha a respeito disso. Outro assunto que nós vamos trazer aqui, vamos falar com vocês também, é a respeito da declaração do Bandeira de Melo. Ele é um cara que ele teve uma importância, um significado muito grande para essa reestruturação do Flamengo, né, nos últimos 10 anos. Ele é o cara, por exemplo, só para você entender, às vezes você é palmeirense, para você entender o significado do Bandeira de Melo pro flamenguista, é o mesmo significado que o Paulo Nobre tem para nós. O Bandeira de Melo, ele tem uma participação muito importante nesse processo do Flamengo. E aí, cara, ele falou e ele fez uma forte declaração sobre os acontecimentos aí que tem ocorrido dentro, né, no núcleo ali do Flamengo em relação a episódios de agressão, a falta ali de uma organização, de uma gestão da diretoria, e ele falou sobre isso aqui e ele colocou, ó, lamentáveis as notícias que surgiram nos últimos dias. Ao que parece, reflexo de falta de profissionalismo na administração do clube, que só fez regredir de 2019 para cá. Por já ter vivido o clube por dentro, sempre evitei fazer comentários sobre notícias do dia a dia, a fim de que não fossem confundidos com a crítica fácil e aos ataques com os quais sofri durante meu mandato. Contudo, diante das recentes notícias, não posso deixar de lamentar a forma com que o mais qualificado elenco do Brasil vem sendo gerido. O Flamengo precisa voltar ao rumo do profissionalismo. Fecha aspas. Então essas foram as declarações aí do Bandeira de Melo. Uma declaração, cara, que eu acho assim, como ele mesmo disse, ele tentou evitar essa questão de criticar a atual gestão, mas não tem como. É igual o Paulo Nobre. O Paulo Nobre também não fica repercutindo tudo de negativo que acontece dentro do Palmeiras. Até porque, para não dar aquela ideia assim de uma projeção política, de querer conturbar as coisas. Só que tem momentos que ele chega e coloca assim ali o dedo na ferida e ele também faz as declarações. Afinal, são pessoas que têm toda essa simbologia de reconstrução do elenco e é necessário e importante também o posicionamento delas. Coloca nas opiniões, pessoal, o que vocês acham de tudo isso e bom jogo para todo mundo aí que for conferir e a gente volta, tá bom? Forte abraço a todos, valeu, falou, até mais.